Hoje os lares vão estar cheio de crianças, cheio de netos, seja de bisneto, muita comida, muita gente para lá e para cá, família, porque hoje é o Dia das Mães. Essa mulher maravilhosa, essa mulher grandiosa, que atrás dela tem uma grande história, com certeza. Mas você já parou para se perguntar de onde vem essa força, de onde vem essa história? Prazer, evangelista Luiz Ramos falando aqui. Seja bem-vindo ao canal TCD Tempo com Deus, onde aqui nós transformamos esses TCDs, esses minutos, em milagres. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal para não perder mais nenhum TCD. Hoje nós vamos estar falando sobre as 3 armas que toda mãe precisa ter. Está aqui em 1 Samuel, no primeiro capítulo, e vamos ler o capítulo todo de 1 Samuel. É claro que eu não vou ler, mas estou com a minha Bíblia aqui, né, e peço que você pegue a sua Bíblia de papel, de preferência, para fazer algumas notações, a gente aprende mais. Eu vou estar discutindo, vamos estar falando de alguns pontos aqui. Bom, para começar, essa história, essa narrativa, ela acontece em Israel, lá no Antigo Testamento. E qual é a situação de Israel nesse momento? Israel está vivendo uma decadência moral e espiritual por conta do profeta Eli. E dentro dessa narrativa temos alguns personagens, dentro deles 2 personagens que são protagonistas dessa narrativa, dessa história. O primeiro, obviamente, é o Deus Todo-Poderoso. O segundo é Ana. Depois também temos Eli, que como já foi falado, temos Eucana, Penina e, é claro, Samuel. Ana era uma jovem menina quando casou com Eucana. Ela tinha, segundo os pesquisadores, ela tinha 17 anos. Era uma menina jovem quando casou. E Ana, ela tinha um grande problema. O grande problema de Ana era o quê? Era a sua esterilidade. Ela era estéril, ela não podia ter filho. E com esse problema de esterilidade, não poder ter filho, vinha outros problemas também. Ela vivia chorosa, vivia depressiva e também gerava aquela frustração. E todo problema sempre vai trazer uma dor, e a maior dor que Ana tinha era a impotência. A impotência porque não poderia fazer nada, até porque na época não tinha médicos para detectar qual era realmente de fato o problema dela. Por que ela não poderia ter filho? Se era um problema de Eucana, seu esposo, ou se era um problema físico dela. Mas, bem, na verdade, nós sabemos que a própria Bíblia nos diz aqui, o próprio Deus que havia cerrado a madre de Ana, que está lá no versículo 5, o próprio Deus cerra a madre de Ana. Ou seja, ela não podia gerar. E por isso ela era um dos grandes problemas dela. Só que sempre tem uma grande frase popular que falam que quando você não resolve um problema, ele gera filhos, eles vêm com outros problemas. E não foi diferente com Ana, porque além desses problemas que ela tinha, que não podia gerar filhos, e por isso vinha a frustração e a dor da impotência. E aí você, mamãe que está desse lado aí, imagino você que você vive também nessa dor, dessa impotência, porque muitas vezes você não consegue fazer nada, está de mãos e pés atados diante de um problema. Seja ele de um filho que é desobediente, que você criou com tanto carinho, mas agora ele está desobediente. De repente você está nesse momento de Dia das Mães, teu filho está longe por conta da desobediência. Ou, de repente, é um marido que já não está mais em casa, ou o casamento que não vai bem, a empresa que não vai bem. Eu não sei qual é o problema, mas você se sente impotente diante desse problema, assim como a Ana estava impotente em relação a esse problema dela. Mas, quando nós não resolvemos os problemas, eles vêm com outros problemas. E com a Ana não foi diferente, porque vem um outro problema, que chamado entra em cena agora Penina. Penina era uma esposa de Eucana, porque segundo a própria Bíblia, segundo a lei de Moisés, aquela mulher que não pudesse ter filho, o marido ela estava liberado, digamos assim, para ter um outro casamento, uma outra esposa. E esse probleminha de Ana era Penina, que vivia, a Bíblia conta aqui no versículo 6 que Penina, ela vivia ali severamente irritando Ana. Imagine só, você já tem um problema,
seja ela qual for o problema, mas agora tem um probleminha e que excessivamente te irrita. Eu vejo que Penina era a personificação de Satanás. Ele mandou o próprio secretário ali para aterrorizar a vida de Ana. E assim que acontece no nosso dia a dia. Já não basta um problema que nós temos, mas vem outro. Mas também tem um grande ditado que o mundo fala que não há mal que dure para sempre, de igual forma também bem que não dure para sempre. Ana tinha ali Eucana, o marido que sempre dava apoio, né? Era tipo um bálsamo para Ana, que segurava as pontas, que sempre dava o melhor para ela. A Bíblia fala, a narrativa fala que quando eles iam sacrificar, a Eucana dava uma porção para Penina, mas dava uma porção dobrada para Ana também. Mas quando aconteceu essa virada de chave aqui de Ana, a virada de chave de Ana se deu quando ela se levantou, aqui no versículo, a narrativa diz, no versículo 9, que quando ela se levantou, mas se levantou para quê? Ela não se levantou simplesmente para ir na geladeira, abrir a geladeira e aí afogar suas mágoas emocionais por conta dos diversos problemas que ela estava passando. Ou tampouco ela se levantou para ir ao shopping com a amiga, essa louca, para gastar, né, o cartão de crédito que pegou do marido, para poder resolver essas questões emocionais, esses problemas emocionais. Não. Ela simplesmente levantou para tomar posse da primeira arma espiritual, a primeira arma que toda mãe precisa ter, que é a oração. Então ela começa a orar, mas não é uma oração qualquer, não é aquela oração que nós fazemos quando estamos indo dormir e, Senhor, meu Deus, meu Pai, antes de terminar a frase, nós simplesmente dormimos. Não, ela com amargura de coração, com a alma angustiada, ou seja, com todo o seu corpo, com todo o seu entendimento, ela começa a chorar e a orar ao Senhor. É essa oração que precisamos ter. E não bastasse somente isso, ela também teve que enfrentar outros percalços, outros obstáculos, porque toda vez que a gente levanta para se orar, para buscar o Senhor com toda a alma, com todo o espírito, vem algumas objeções, né? O próprio Satanás querendo pedir. Aí entra em cena quem? Ele entra em cena, ele vê a Ana naquele estado ali orando, e a oração da Ana era tão profunda, era tão ali verdadeira de alma, corpo, espírito, que ela não consegue mais falar com palavras, agora ela ora com o corpo, com o sentimento, com todo o seu ser. E aí Eli observa aquilo e tem ela como bêbada, embriagada. Esse é um dos obstáculos que nós acontece quando vamos orar com toda a nossa alma, com todo o nosso corpo, com todo o nosso entendimento. Mas Ana, ela consegue, então, passar por esses obstáculos, falar, não tenha como serva, a tua serva como embriagada. Eu não estou embriagada, simplesmente estou amargurada, estou buscando o meu Senhor. Então ela consegue passar por essas objeções com essa grande arma chamada oração. Mas não para por aí, porque agora ela faz menção de uma próxima arma que toda mãe precisa ter, que é a adoração. Uma vez que ela orou, que ela perseverou, passou pelos obstáculos que a oração traz, porque a gente ora, mas às vezes nós não vemos e sempre vem aquela voz, aquele obstáculo. Mas para que você orou? Para que você orar? Não adianta orar, não vai acontecer nada. De fato, naquele momento não aconteceu nada. Mas nós não oramos com os nossos olhos naturais, mas com os olhos da fé. E passado esse obstáculo, então, ela faz tomar posse da segunda arma que toda mãe precisa ter, que é a adoração. Aqui no versículo 19, passado alguns versículos, a história conta que depois que ela orou, ela levanta até com um novo semblante. E aí depois eles vão para o templo sacrificar e adorar o Senhor. Essa é uma arma muito especial, a adoração. Tem até um louvor que fala que adorar é o que me mantém de pé, que eu não vou perder a guerra. Adoração é muito mais do que levantarmos as mãos e declarar palavras bonitas. Muito pelo contrário, a adoração, ela é servir. E Ana, depois que orou, perseverou em oração, ela foi servir, ela foi adorar o Senhor. O que essa arma nos traz como ensinamento? Que a adoração é você estar em movimento, é servir ao Senhor. Ana não viu nada, mas ela continuou, começou a adorar o Senhor, ou seja, esteja em movimento. Eu sei que os problemas não são fáceis, mas a gente precisa estar em movimento, precisa estar adorando o Senhor, servindo ao Senhor, estando na casa dele, adorando em casa,
cuidando da família, da casa, ou seja, está em movimento. Não adianta ficar parado chorando pelo problema que aconteceu, pelas coisas que aconteceram, mas continuar adorando o Senhor. Porque quando nós adoramos, conforme aqui no versículo 19, quando estamos em movimento, o Samuel vem. Porque logo a seguir, ela, depois que adorou, e a narrativa diz, a Bíblia diz, que ela voltou para o seu lar, e aí Samuel veio, nasceu Samuel. Então adore que Samuel vem. Mas não para por aí, essa maravilhosa história de Ana, porque agora ela vai fazer menção da terceira arma que toda mãe precisa ter, terceira arma espiritual que toda mãe precisa ter, que é a fé. Depois que ela adorou, depois que ela orou, depois que ela perseverou em oração e depois que ela fez menção da adoração, adora que Samuel vem, veio Samuel. Só que agora ela precisou fazer menção, tomar posse da terceira arma espiritual, que é a fé. Sim, lá no versículo 24, aqui da Bíblia, você anota aí no versículo 24, ela vai e ela fez um voto, né? A oração ela precisa ser bem específica. Ela faz um voto pedindo um Samuel. Só que agora, esse voto, se nós lermos aqui, ela falou que entregaria o Samuel a Deus, se desse um filho a ela. E foi isso que aconteceu. Ela toma posse da terceira arma que toda mãe precisa ter, que é a fé. Ela fez um voto e agora precisa cumprir o seu voto, ou seja, fé. Existe também um grande jargão aí que se diz assim, nós criamos filhos para o mundo. Não é assim? Você já ouviu falar? Provavelmente você já ouviu falar. Nós criamos filhos para o mundo. Mas não é bem assim. Aqui a Bíblia nos ensina ao contrário. Ana, por exemplo, está nos ensinando que nós criamos filhos para Deus. Então mude essa fala, mude esse pensamento. Nós não criamos filhos para o mundo, não. Nós criamos filhos para Deus. Precisamos não criar, mas treiná-los. Em Deuteronômio, lá no capítulo 11, salvo engano, mas Moisés é muito claro, ó, quando você estiver andando, quando você estiver trabalhando, quando você estiver estudando, quando você estiver andando, caminhando, comendo, incute essas palavras na mente dos seus filhos. Ensine tempo fora de tempo. Paulo depois vai verberar isso, falar mais à frente sobre isso. Incultar, ou seja, criar para o reino, criar para Deus. Nós não criamos filho para o mundo. Então, Ana, ela faz menção da terceira arma, que é a fé. A arma espiritual que toda mãe precisa ter, que é a fé. Ela entrega, então, Samuel. Ela faz o sacrifício e entrega, então, a Eli, o Samuel. E precisa de muita fé, porque o grande problema de Ana era o quê? Que ela não tinha filhos. E agora ela tem Samuel. E precisa ter fé. Isso lembra Abraão. Abraão não tinha filhos, né? E quando ela teve o seu primeiro filho, ele entregou a Deus. Então precisa fé. Essa é a arma que vence o mundo, é a nossa fé. E toda mãe precisa, todo mundo precisa ter essa arma espiritual. Se nós lembrarmos dessa narrativa, o grande problema de Ana era um Samuel. Ela não tinha filhos. Ela pediu o filho Samuel. Mas toda vez que nós olharmos como Ana estava olhando para o problema, por isso que ela estava sentida, estava depressiva, chorosa, e ela não prosperava, só vivia no canto dela, atormentada pelos outros problemas como Penina, porque ela não entendeu que atrás de um grande problema, atrás de todo problema, sempre tem, completa para mim a frase, sempre tem o quê? Uma recompensa. Você falou solução, né? Não, mas é uma recompensa. Se nós olharmos para Davi, ele foi lutar com Golias, mas antes de lutar com Golias, ele perguntou: o que darão para quem lutar contra Golias? E aí o rei fala: não, quem lutar e vencer Golias vai casar com a filha do rei, não vai pagar mais imposto. Ou seja, atrás de todo o problema tem uma recompensa. Então, comece a olhar para o seu problema como uma recompensa, como um degrau para o sucesso. E não somente como um problema. Olhe a partir de agora, a partir dessa visão, quando a Ana levantou, olhe para os seus problemas como uma recompensa e não mais como um problema somente. Deus, às vezes, coloca problemas na nossa frente, no nosso caminho, para que nós venhamos vencer Golias, para que venhamos crescer, para que venhamos ter uma recompensa.
Atrás de um problema existe oportunidades disfarçadas. E Ana, então, ela consegue ter o seu Samuel. E sabe o que Samuel quer dizer? Quer dizer que Deus ouve. Então, meu convite hoje, mamãe, é que você peça ao seu Samuel, porque Deus ouve. Espero que você tenha entendido, aprendido sobre essas armas espirituais que toda mãe precisa ter. E eu agora quero orar com você, mamãe, nesse dia tão especial. Soberano Eterno Deus, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez e nós estamos alegres, um dia especial, Dia das Mães, onde muitas mães estão nesse momento se alegrando, comemorando com a sua família. De igual forma, tem mães que estão entristecidas pelo devido aos muitos problemas, às muitas peninas, às muitas, Senhor, situações complicadas, Senhor, mas que elas possam, a partir desse dia, tomar posse dessas armas espirituais e olhar esses problemas agora como um degrau para a sua promoção, esse problema como uma recompensa, Senhor, e que elas possam clamar com todo o coração, perseverar em oração, adorar enquanto Samuel não vem, porque quando adoramos, Samuel vem, e tomar posse também da fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Você, mamãe, que ouviu essa mensagem poderosa, compartilhe com a mãe que precisa também tomar posse dessas armas espirituais que toda mãe precisa ter. Compartilhe e comente aqui o que você sentiu, como você está nesse momento. E que Deus abençoe e até o próximo Tempo com Deus. Deus abençoe.